Deixa eu te contar sobre um amigo meu. E então ele viu algo que jamais poderia ter previsto. Sua esposa sozinha em um quarto com outro homem. Naquele momento, ele descobriu uma verdade tão aterradora que explicou tudo, o motivo pelo qual eles nunca tinham conseguido ter filhos. Os dedos de Brian apertaram a maçaneta enquanto ele hesitava, respirando fundo para se acalmar antes de finalmente empurrar a porta da frente. Da sala de estar, um murmúrio fraco de vozes chegou até ele. Algo no tom estava estranho. O clima era tenso e abafado, como se segredos estivessem sendo trocados. Ao entrar, os olhos de Brian imediatamente se fixaram em Charlotte, sentada à mesa da cozinha com suas amigas mais próximas, Marin, Pope e Vi. As mulheres estavam reunidas, conversando em voz baixa, que cessou abruptamente no instante em que ele entrou na sala. Charlotte levantou-se para cumprimentá-lo, com um sorriso caloroso, mas com um toque quase lúdico. Até mesmo travesso. O ar mudou visivelmente, e o instinto de Brian lhe dizia que o que quer que eles estivessem discutindo era algo significativo. Mas o que, Charlotte, que nunca se furtou a compartilhar seus pensamentos, quebrou o silêncio com sua típica leveza e descontração. Estive pensando em organizar uma festa para casais, anunciou ela, com a mesma naturalidade com que sugeriria um churrasco no quintal. As palavras pairaram pesadamente no ar, reverberando na mente de Brian. Um arrepio percorreu seu peito enquanto ele se esforçava para processar o que acabará de ouvir. Marin se iluminou, seus dedos deslizando pelo celular como se o anúncio fosse um convite à ação, enquanto Pope e Vi trocavam olhares hesitantes. O coração de Brian acelerou enquanto Charlotte continuava, sua voz calma. Quase calma demais, como se tivesse ensaiado aquele momento. É uma ideia simples, explicou ela, olhando fixamente para ele. Os convidados podem trazer um acompanhante ou vir sozinhos. Não há regras rígidas, apenas a liberdade de explorar e trocar de parceiros se as pessoas se sentirem à vontade. Seu olhar permaneceu firme, brilhando com uma mistura de expectativa e desafio. Ela aguardava sua reação, e ele podia sentir o peso de suas expectativas não expressas. Seu estômago revirou. Espera, você está falando sério? Sua voz surgiu como pouco mais que um sussurro, como se dizer em voz alta pudesse de alguma forma tornar aquilo real. O sorriso de Charlotte permaneceu inabalável, sua postura calma quase perturbadora. Com certeza, respondeu ela, com tom firme. Venho pensando nisso há algum tempo. Claro, você não é obrigado a fazer nada que não queira, acrescentou. Mas a forma como ela disse isso não o tranquilizou. Em vez disso, suas palavras deixaram Brian às voltas com a questão maior: o que isso significava para eles? Pelo casamento deles, seus olhos se voltaram para as outras mulheres. Marin assentiu com entusiasmo, ainda com o celular na mão, já pensando em ideias. Vai ser incrível, Brian, ela disse animada, com um sorriso radiante. Uma noite para as pessoas relaxarem e se divertirem. Sem pressão, sem julgamentos. Enquanto isso, Pope se remexeu desconfortavelmente na cadeira, seus dedos tamborilando em um ritmo incerto contra a mesa. Sua expressão denunciava uma mistura de hesitação e curiosidade. E Vi, sempre pragmática, levantou as questões mais prementes. E quanto aos limites? O que acontece se alguém não se sentir confortável? Como lidar com isso? Seu tom era calmo, mas carregava uma leve nota de preocupação. Os pensamentos de Brian estavam a mil. Você está planejando convidar pessoas para nossa casa. Estranhos, até mesmo, e você espera que eu simplesmente aceite isso? Sua voz vacilou, embora ele tentasse soar firme. A expressão de Charlotte suavizou-se, mas havia um traço de condescendência em seu sorriso, como se ela estivesse lhe fazendo à vontade. Não se trata de estranhos, Brian, disse ela gentilmente. Trata-se de confiança. Trata-se de explorarmos algo novo juntos. É algo que eu quero, e quero que você faça parte disso. As palavras dela o atingiram como uma onda. Confiança. Ele sempre confiara nela, mas agora essa confiança parecia frágil. Ele estava exausto com a proposta inesperada dela. Não se tratava apenas de experimentar algo novo. Era sobre Charlotte revelar um lado dela que ele nunca tinha visto antes. A conversa prosseguiu com Charlotte aprofundando-se na logística. Marcar uma data, enviar convites, enfatizar que ninguém seria pressionado a nada. Enquanto ela falava, Brian se sentia cada vez mais alienado.
Quanto mais ela planejava, mais surreal tudo parecia, como se ele estivesse assistindo a vida de outra pessoa se desenrolar. Palavras como liberdade, exploração e confiança fluíam sem esforço de seus lábios, mas para Brian, soavam como rachaduras se formando na base do relacionamento deles. Maren, sempre animada, inclinou-se para a frente com entusiasmo. Já estou planejando as roupas, disse ela, rindo. Isso vai ser incrível! Completamente inesquecível. A empolgação dela era contagiante para todos, exceto para Brian, que sentia como se o chão estivesse desabando sob seus pés. A voz suave de Pope interrompeu a exuberância de Maren. Não sei, murmurou ela, girando a bebida nas mãos. É tão diferente. E se não me sentir bem? Suas palavras estavam tingidas de apreensão, mas havia algo mais também. Uma corrente subterrânea de curiosidade que ela não conseguia reprimir completamente. E sempre racional, interveio novamente. Precisamos ser muito claros quanto aos limites, disse ela com firmeza. Sem mal-entendidos, e todos precisam ser honestos sobre o que os deixa confortáveis. Mesmo falando com cautela, um lampejo de entusiasmo atraiu. Ela não estava totalmente convencida, mas não podia negar o fascínio. O olhar de Brian percorreu a sala. Ele não conseguia entender como todos pareciam tão à vontade com uma ideia tão radical. Ele achava que conhecia bem aquelas mulheres, mas agora parecia que estranhas estavam sentadas à sua frente. Cada uma revelava desejos e medos que ele jamais imaginara. E Charlotte? Charlotte era o maior mistério de todos. Percebendo seu desconforto, ela se virou para ele novamente. Brian, eu não consigo fazer isso sem você, disse ela, com a voz suave, mas insistente. Não se trata apenas deles. Trata-se de nós. Nós estamos no controle. Trata-se de confiança. As palavras dela ecoavam em sua mente, mas quanto mais ela falava, mais ele se sentia encurralado. Ele sempre confiara nela. Mas será que isso era demais? Será que essa era a linha que ele não podia cruzar? Conforme a noite avançava, Brian sentia o peso da situação o esmagando. Pedindo licença, retirou-se para seu escritório, desesperado por um espaço para pensar. O som de risos e conversas animadas da sala de estar penetrava pelas paredes, mas parecia distante. Como se pertencesse a outro mundo. Sentado à sua mesa, ele abriu o laptop, na esperança de se distrair, mas seus pensamentos se recusavam a se aquietar. Imagens de Charlotte e suas amigas planejando a festa se repetiam incessantemente em sua mente. Como haviam chegado a esse ponto? Algo em Charlotte havia mudado, ou essa parte dela sempre estivera ali. Escondido logo abaixo da superfície, seu celular vibrou, tirando de seu devaneio. Era uma mensagem de seu melhor amigo, Matt. E aí, cara, acabei de saber da festa da Charlotte. Vocês sempre foram tão mente aberta, né? Talvez valha a pena tentar. Vai que dá certo? Você pode até gostar. Matt, o aventureiro, sempre o primeiro a ultrapassar limites. Por um instante, Brian sentiu uma pontada de inveja da visão despreocupada do amigo, mas principalmente sentiu frustração. Como Matt podia tratar isso com tanta indiferença? Será que ninguém mais percebia o que estava em jogo? Matt parecia perfeitamente à vontade com a ideia. Não é mesmo? Talvez Brian estivesse pensando demais nisso, complicando tudo muito mais do que o necessário. Os pensamentos de Brian estavam a mil. Por que estou complicando tanto as coisas? É só uma festa, certo? Só pessoas se divertindo. Então, por que sinto que meu mundo inteiro está à beira do abismo? Por que não consigo me livrar desse medo? E se for isso que vai mudar tudo? Quanto mais ele refletia sobre o assunto, mais profundo se tornava seu conflito. Ele queria confiar em Charlotte, acreditar em seu julgamento. Mas algo primitivo o atormentava, alertando de que tudo aquilo poderia sair do controle. Será que ele conseguiria impedir? E se conseguisse, isso criaria uma ruptura irreparável entre eles. Conforme a noite avançava, a inquietação de Brian só aumentava. Charlotte, aparentemente alheia à sua crescente ansiedade, ocupava-se com os preparativos. Seu entusiasmo era contagiante. Pelo menos para todos os outros. Ela estava organizando meticulosamente cada detalhe, da lista de convidados à decoração e à comida.
Era óbvio quanto isso significava para ela. Mais tarde naquela noite, eles estavam sentados juntos no quarto. Charlotte recostou-se na cabeceira da cama, com uma expressão fresca e serena, os olhos brilhando de expectativa. Brian sentou-se na beirada da cama, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Eu simplesmente não entendo, Charlotte, disse ele por fim, com a voz baixa e hesitante. Por que isso é tão importante para você? O que você realmente espera conseguir com isso? A expressão de Charlotte mudou ligeiramente. Empatia brilhou em seu rosto, mas por baixo dela havia algo mais cortante. Algo que ele não conseguia nomear com precisão. É sobre nós, Brian, disse ela, com um tom calmo, mas carregado de urgência. Quero que a gente saia da rotina em que caiu. Para ultrapassarmos os muros que construímos ao nosso redor. Estamos tão confortáveis há tanto tempo, e talvez esse seja o problema. Não quero que nos entediemos. Não quero olhar para trás um dia e me arrepender de não ter tentado algo novo. Suas palavras a atingiram como um soco. Brian a encarou, tentando conciliar essa versão de Charlotte com a mulher que ele pensava conhecer. Eu pensei que éramos felizes, ele deixou escapar, as palavras saindo antes que pudesse impedi-las. Isso parece que você está tentando consertar algo que não está quebrado. O olhar de Charlotte suavizou-se, mas havia um toque de tristeza em seus olhos. Não se trata de consertar nada, disse ela gentilmente. Trata-se de crescer. Evoluir. Experimentar a vida de novas maneiras. Não se pode ficar preso ao passado para sempre. Ela estendeu a mão para pegar a dele, mas Brian instintivamente recuou. O gesto pareceu-lhe uma invasão. Uma fronteira que ele não estava disposto a deixar que ela ultrapassasse. Brian sentia o peso das palavras dela o oprimindo. E se ela estivesse certa? E se essa fosse realmente a única maneira de seguir em frente? Ele a examinou atentamente, buscando um vislumbre da mulher com quem pensava ter se casado, mas tudo o que viu foi uma estranha. Alguém com desejos tão estranhos para ele que não tinha certeza se algum dia conseguiria alcançá-los. Nos dias que se seguiram, Brian ficou cada vez mais inquieto. Charlotte se dedicou aos preparativos finais para a festa, mas ele não conseguia se livrar daquela sensação persistente de pavor. Quanto mais perto o evento chegava, mais consumido por seus medos ele ficava. E se algo desse errado? E se alguém ultrapassasse os limites? E se Charlotte o estivesse pressionando a fazer algo para o qual ele não estava preparado? Tarde da noite, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Pope. Era curta e simples. Mas devastador. Brian. Acho que você precisa saber de uma coisa. Ouvi Charlotte conversando com Marin sobre a festa. Ela mencionou que talvez esteja aberta a explorar a possibilidade de ficar com outra pessoa depois que a noite terminar. O peito de Brian apertou ao ler as palavras. Ele encarou a mensagem, relendo-a várias vezes. Ele pensava que o partido era sobre liberdade. Uma experiência compartilhada, algo que eles enfrentariam juntos. Mas agora parecia que Charlotte tinha uma agenda da qual ele não tinha conhecimento. Sem pensar duas vezes, Brian discou o número de Pope. Quando ela atendeu, sua voz estava tensa e urgente. O que exatamente você ouviu, Pope? O que ela disse? Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu não sei, Brian, disse Pope hesitante. Simplesmente, não me pareceu certo. O jeito que ela estava falando sobre isso. Parecia que ela estava planejando algo. Algo que não tinha nada a ver apenas com a festa. Ele desligou o telefone sentindo-se mais sozinho do que nunca, como se estivesse de fora, observando a própria vida. Será que tudo isso não passou de um jogo para Charlotte? Será que ela quer ficar com outra pessoa? Brian sentia-se como se estivesse à beira de um precipício, oscilando entre avançar para o desconhecido ou recuar para a segurança do que conhecia. Mas a festa se aproximava rapidamente, e com ela a inevitabilidade de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O casamento de Brian e sua confiança em Charlotte estava à beira do abismo. Quando finalmente chegou a noite da festa, um pavor avassalador o dominou. Ele não conseguia se livrar da sensação de que estava entrando direto em um pesadelo criado por ele mesmo. Charlotte tinha feito tudo para se preparar. Selecionar a lista de convidados, aperfeiçoar o ambiente e tecer uma sensação de liberdade e confiança em cada detalhe. Mas nada disso importava para Brian. Tudo o que ele conseguia sentir era a tempestade que rugia dentro dele.
Uma turbulência que ele não podia ignorar. Sua casa, que antes era um lugar de conforto, agora parecia o epicentro do desastre. Os convidados começaram a chegar. Alguns eram estranhos, outros conhecidos, e alguns rostos familiares do círculo de Charlotte. Eles se misturavam com facilidade, rindo e conversando como se fosse apenas mais uma festa. Para Brian, aquele comportamento despreocupado só aumentava seu desconforto. Charlotte, no entanto, estava em seu elemento. Ela deslizava pela multidão com energia radiante, cumprimentando a todos com calor e charme. Ela era animada. Viva de um jeito que Brian não via nela há muito tempo. Quando seus olhares se encontraram, ela sorriu para ele. Um sorriso que fez seu coração disparar. Havia algo por trás dele, algo desconhecido. A confiança dela era perturbadora, um contraste gritante com suas próprias emoções turbulentas. Matt, o melhor amigo de Brian, que havia sido a pessoa que mais apoiou a ideia de Charlotte para a festa. Parecia que ele tinha levado tudo a outro nível. Conforme a noite avançava, ele começou a flertar com Charlotte de uma forma que Brian jamais poderia ter previsto. Seus comentários brincalhões, toques prolongados e sugestões sobre roubar um momento a sós fizeram o estômago de Brian revirar. Matt sempre fora aventureiro, mas vê-lo flertar tão abertamente com Charlotte na frente de todos destruiu a confiança que Brian tinha nele. A dúvida começou a nublar a mente de Brian. Será que aquilo era apenas uma brincadeira inofensiva para Matt, ou havia algo mais profundo acontecendo? A ficha caiu como uma onda. Seu amigo mais próximo não estava apenas apoiando as escolhas de Charlotte. Ele a estava cortejando ativamente. Essa revelação transformou o que deveria ser uma noite despreocupada no ponto de ruptura de seu relacionamento com Matt. A frustração de Brian havia chegado ao limite. A paquera, os toques casuais. Não era mais apenas uma brincadeira inofensiva. Era algo mais. Algo que parecia uma traição. Ele avançou furioso em direção a Matt, sua raiva fervendo enquanto sua voz quebrava a tensão no ar. Que diabos está acontecendo com você, Matt? A voz de Brian estava tensa, as palavras mal saíam enquanto ele lutava para manter a calma. Matt deu de ombros, com um sorriso irônico no rosto, como se não entendesse a gravidade da situação. Relaxa, cara. É só uma festa. Estamos todos nos divertindo. Nenhum mal foi feito. O coração de Brian disparou e suas mãos se fecharam em punhos. Nenhum mal foi feito. Você está brincando comigo? Ele cuspiu as palavras. Você estava fazendo comentários sugestivos, chegando muito perto dela. Que diabos você pensa que está fazendo? Matt soltou uma risadinha, tentando disfarçar. Só estou sendo amigável, Brian. Ela não é proibida, sabe? Foi você quem disse que isso era para explorar e se divertir, não foi? A palavra doeu. Era como se Matt não tivesse ideia da extensão dos seus limites, como se pensasse que tudo era uma brincadeira. Brian cerrou os dentes, a frustração aumentando a cada segundo. Mas existe um limite, Matt. Flertar com a minha esposa. Dando em cima dela na minha frente, isso é demais, disse Brian, com a voz baixa, mas trêmula de raiva. Você foi meu melhor amigo por anos, e agora está agindo assim. O que há de errado com você? Matt se remexeu desconfortavelmente, sua atitude descontraída vacilando por um segundo. Vamos lá, é só uma brincadeira inofensiva. Você está fazendo tempestade em copo d'água. A paciência de Brian se esgotou. Não, não é uma brincadeira inofensiva. É desrespeitoso. É como se você estivesse tentando ultrapassar limites só porque acha que pode. E o que? Você acha que eu não percebi? Eu vi o jeito que você estava olhando para ela. As palavras pairavam no ar, densas e pesadas. O rosto de Matt se contraiu, seu sorriso convencido desaparecendo lentamente. Ele deu um passo para trás, agora na defensiva. Brian, você precisa se acalmar. Eu não estou tentando roubá-la de você nem nada. Você está sendo muito sensível com isso. Brian balançou a cabeça lentamente, a mágoa se intensificando a cada palavra. Não acredito em você. Eu confiei em você, cara. Mas agora estou vendo quem você realmente é. Isso é mais do que uma festa para você, não é? Você está me levando ao limite com isso. Talvez eu estivesse errado sobre você. Os olhos de Matt brilharam, a culpa cruzando brevemente seu rosto antes que ele a disfarçasse com um encolher de ombros. Tá bom, talvez eu tenha ido um pouco longe demais. Mas não é nada disso, Brian.
Você sabe disso. Os olhos de Brian se estreitaram, seus punhos ainda cerrados. Não, eu não sei mais disso. Você fez sua jogada, Matt. Você mostrou suas verdadeiras cores esta noite. Eu não posso simplesmente ignorar isso. Matt passou a mão pelos cabelos, a frustração crescendo enquanto dava um passo para trás. Olha, Brian, eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Mas se você vai fazer tudo girar em torno de mim, talvez seja a hora de repensarmos as coisas. Eu não sou o problema aqui. Brian balançou a cabeça, com o coração pesado de decepção. Você tem toda a razão, você faz parte do problema. Preciso de espaço, Matt. Você foi longe demais. Sem esperar por uma resposta, Brian virou-se nos calcanhares, a definitividade de suas palavras ecoando no espaço entre eles. Ele sentiu o peso de tudo aquilo. A raiva, a mágoa, a traição. O aperto o segurava enquanto ele se afastava. A amizade que ele pensava ser inabalável agora parecia uma casca frágil, prestes a se quebrar a qualquer momento. E atrás dele, Matt permanecia imóvel, sua presença apenas um lembrete de como tudo havia mudado. Ela se inclinou para perto ao passar por Brian, sua voz baixa e persuasiva. Brian, relaxe, sussurrou ela, passando a mão de leve em seu braço. Apenas aproveite a noite. Se não se sentir bem, podemos ir embora quando você quiser. Mas esta noite é para se entregar. Não pense demais. Mas como ele poderia não pensar demais nisso? Mas ele permaneceu. Por lealdade, por amor e por uma esperança desesperada de que ele pudesse estar errado. De que talvez, só talvez, tudo ficasse bem. Conforme a noite avançava, Brian tornou-se extremamente consciente de cada detalhe. A música parecia alta demais, as risadas, espontâneas demais. Charlotte circulava entre os convidados com desenvoltura, sua risada ecoando como uma melodia. Ela parecia conhecer a todos, como se fossem amigos de longa data, e não estranhos que, poucos dias antes. Mas não era a tranquilidade dela que o deixava desconfortável. Era o jeito como os olhos dela se voltavam constantemente para a porta, como se ela estivesse esperando alguém. Alguém específico. A noite continuou, e Brian sentiu-se afundar cada vez mais no isolamento. Ao seu redor, o ambiente vibrava com uma energia que ele não conseguia acompanhar. As pessoas formavam pares. Alguns se misturavam discretamente nos cantos, outros permaneciam perto dos refrescos, cochichando em voz baixa. Brian se sentia como uma sombra na sala, um estranho em sua própria vida. À meia-noite, a atmosfera havia mudado. As conversas ficaram mais baixas, os movimentos mais deliberados. Havia uma expectativa palpável no ar, uma sensação de que à noite estava prestes a acontecer algo que Brian não conseguia nomear. Ele ficou paralisado enquanto Charlotte finalmente se aproximava, as bochechas coradas e os olhos brilhantes. Ela se inclinou para a frente, a voz suave. Brian, que bom que você está aqui, murmurou ela, roçando os lábios na bochecha dele. Você ficou tão quieto esta noite. Está se divertindo? Brian não respondeu imediatamente, acho que não. Charlotte, disse ele por fim, com a voz calma, mas firme. Não consigo fazer isso. Não consigo ficar aqui fingindo que está tudo bem enquanto você está lá fora com eles. Por um instante, a expressão de Charlotte vacilou. Brian, disse ela, com a voz carregada de frustração. Você sabia o que era isso. Você sabia o que eu queria. Isso não tem nada a ver com mais ninguém. É sobre nós. Sobre explorar. Sobre ser livre. Não entendo por que você está discutindo isso comigo. Brian sentiu as paredes do quarto se fechando ao seu redor. Não era a festa nem os estranhos que o sufocavam. Era Charlotte. A mulher que ele pensava conhecer. E, no entanto, lá estava ela. Distante e inalcançável. Um estranho em todos os sentidos da palavra. Talvez não seja isso que eu quero, disse ele suavemente, a voz quase num sussurro. Brian olhou para Charlotte, procurando por algo. Qualquer coisa que pudesse prendê-lo novamente à mulher que ele conhecera. Ela se virou e caminhou em direção aos outros, seus passos leves, seu olhar em outro lugar. Brian ficou paralisado, imóvel, enquanto ela se deixava levar pelo encanto da noite. Sua risada ecoava pelo salão, misturando-se perfeitamente à conversa dos convidados. Mas, para Brian, soava vazia. Os convidados foram ficando mais ousados conforme a noite avançava. Olhares discretos se transformaram em sussurros insinuantes, e conversas em voz baixa carregavam um inconfundível tom de algo mais.
Brian permaneceu à margem, observando tudo. Horas se passaram e Charlotte finalmente reapareceu diante dele. Ela estava radiante. As bochechas dela coraram, o riso fácil. Ela estava conversando com outro convidado, um homem que Brian não reconheceu. A cena fez seu estômago revirar. O jeito como ela inclinou a cabeça. O jeito como o corpo dela se inclinou levemente em direção ao homem. Era uma familiaridade que Brian não via dirigida a ele há muito, muito tempo. E, no entanto, mesmo em meio à conversa, os olhos de Charlotte o procuraram. Quando seus olhares se encontraram, ele viu algo mudar em sua expressão. Arrependimento? Hesitação? Ele não tinha certeza. Mas o momento passou depressa. Brian. Ela o chamou, com a voz leve, quase provocativa. Estava esperando você se juntar a nós. É hora de relaxar, de aproveitar a noite. Não precisa ficar tão tenso. Suas palavras tinham a intenção de tranquilizar, mas tiveram um efeito contrário. Para Brian, isso só aumentou o abismo entre eles. Ele teve dificuldade em responder, com os pensamentos a mil. Essa não é Charlotte. Essa não é minha esposa. Ela é outra pessoa esta noite. Alguém que eu não conheço. Charlotte esperou que ele dissesse algo, mas como ele não disse nada, ela suspirou baixinho e voltou-se para a multidão, deixando-o sozinho mais uma vez. Charlotte costumava lançar olhares furtivos em direção à porta, seus olhos brilhando com uma silenciosa expectativa. Como se estivesse esperando por alguém. E agora, aquele momento havia chegado. Um homem entrou pela porta. Marca. Ele era uma figura do passado de Charlotte. Alguém que parecia saber demais sobre ela. Alguém que deixou Brian desconfortável no instante em que o viu. A chegada de Mark foi como uma faísca na sala, sua presença mudando a atmosfera de uma forma quase palpável. Brian logo percebeu que Mark não era apenas mais um hóspede. Havia algo mais nele. Algo profundamente pessoal. O jeito como o olhar de Charlotte se demorou nele quando ele entrou. O jeito como ela sorria. Era evidente que havia um passado entre eles. Um passado que Brian desconhecia completamente. Conforme a noite avançava, ficou óbvio que Mark conhecia Charlotte melhor do que Brian jamais conhecera. A familiaridade entre eles era perturbadora. Falavam em voz baixa, as conversas pareciam quase excessivamente confortáveis, como se tivessem compartilhado coisas que Brian desconhecia. No começo eram coisas pequenas. Trocaram um olhar, seguido de uma risada que só eles pareciam entender. Mas então, conforme a noite avançava, Mark deixou escapar algo. Inicialmente, foi um comentário casual, quase imperceptível na conversa. Mas atingiu Brian como um soco no estômago. Mark mencionou algo sobre a gravidez. A gravidez de Charlotte. Aquela que ela teve com ele anos atrás. O coração de Brian parou por um instante enquanto Mark falava, alheio ao peso de suas palavras. Acho que foi bom que nunca tenhamos levado isso adiante, né? Disse ele, com a voz leve, como se estivesse relembrando uma piada antiga. Mas para Brian, era tudo menos isso. Aquelas palavras soaram como uma revelação. Algo profundo, oculto e devastador. Charlotte nunca tinha mencionado isso. Nem para ele. Nem para ninguém, ao que parecia. Brian não demorou muito para juntar os fragmentos da conversa. Mark tinha ficado com Charlotte anos atrás, quando ainda estavam na escola, antes mesmo de Brian entrar em cena. Eles tinham compartilhado algo. Algo importante. Algo que teria mudado a vida de Charlotte. Charlotte estava grávida. E havia tomado a decisão de fazer um aborto. Uma decisão que trouxe complicações. As consequências dessa experiência foram o motivo pelo qual, durante os anos em que estiveram casados, Charlotte e Brian nunca tiveram filhos. A constatação atingiu Brian como uma lâmina. Ele achava que a conhecia. Ele achava que entendia tudo sobre a vida deles juntos. Mas isso era algo completamente diferente. Uma parte do coração dela trancada a 7 chaves, escondida atrás de camadas de silêncio. A presença de Mark e sua familiaridade havia destruído tudo em um único instante. Brian estava em choque, sua mente lutando para processar o que acabará de descobrir. O peso da revelação o atingiu como uma marreta. Durante todos esses anos, ele culpou tudo e todos, exceto a si mesmo. O momento, as circunstâncias, até mesmo suas próprias inadequações. Mas jamais imaginara que o motivo de não terem filhos estivesse ligado a algo tão doloroso, tão oculto. O aborto. As complicações. O silêncio. Ele se sentiu traído.
Não apenas por ela, mas pelo fato de ela ter guardado esse segredo dele por tanto tempo. Como ela pôde esconder isso de mim? O que mais eu não sabia, precisando desesperadamente de um momento para respirar, Brian saiu para o corredor. O barulho da festa diminuiu um pouco. Mas antes que pudesse se recompor, uma voz o chamou. Urgente, familiar. Brian, precisamos conversar. Ele se virou e viu Pope parada no final do corredor, com uma expressão séria. Ela olhou de relance para a sala principal e depois para ele novamente. Eu não conseguia mais ficar só olhando, disse ela, com a voz baixa, mas firme. Eu sei o que está acontecendo, e acho que você também sabe. Pope hesitou, depois deu um passo à frente. Charlotte, ela não está aqui só para a festa. Eu a ouvi conversando com a Marin mais cedo. Ela já se decidiu, Brian. Ela terminou com você. Nunca foi sobre explorar novas possibilidades. Era sobre acabar com tudo. O resto da noite passou num piscar de olhos. Enquanto Brian vagava pelas ruas, com a mente repleta de revelações sobre Charlotte e Mark, os acontecimentos na casa se desenrolavam de uma forma que aprofundava o abismo entre ele e sua esposa. Charlotte e Mark se retiraram discretamente para uma sala, sem que suas intenções fossem claras. Mas a natureza reservada do retiro dizia tudo. Eles passaram o tempo ali a sós, envoltos nos lençóis, um contraste gritante com a tensão que Brian sentia lá fora. Quando Brian finalmente voltou para casa, o peso de sua raiva e confusão havia chegado a um ponto de ruptura. Ele entrou na casa silenciosamente, mas a cena que o recebeu fez seu sangue gelar. Ali, na sala, estavam Charlotte e Mark. Ainda juntos. A ligação entre eles é inegável. Ele ficou paralisado, com os pensamentos a mil, antes de finalmente falar. Sua voz tremia de mágoa e raiva. É a isso que chegamos, Charlotte. Sua voz era baixa, mas a raiva era inconfundível. Ele deu um passo à frente, com os olhos fixos nela. Todos esses anos, e agora eu te encontro nos braços dele de novo? Depois de tudo, ele não conseguiu terminar. A dor era insuportável. Charlotte olhou para ele, seu rosto suavizando-se por um instante. Mas a calmaria não durou muito. Mark se remexeu desconfortavelmente, pressentindo a tempestade que se aproximava. Mas a atenção de Brian estava voltada para Charlotte. Seus olhos estavam cheios de traição enquanto ele continuava, sua voz embargada pela emoção. Por sua causa, ele cuspiu as palavras: eu não tenho filhos. Eu nunca nem sequer pude formar uma família com você. Você nunca me contou o que aconteceu com o Mark. Você nunca me contou sobre o aborto. Aquela que nos impediu de ter a vida que deveríamos ter tido. Suas palavras pairaram pesadamente no ar. E agora você fez isso. Você me traiu, Charlotte. Uma enxurrada de emoções o invadiu, dominando. Não aguento mais, disse ele, com a voz embargada pela certeza. Chega. Vou entrar com o pedido de divórcio. As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse processá-las completamente. Divórcio. Até então, o pensamento nunca lhe parecerá real. Mas ali, parado, vendo a mulher que amava envolvida com outro. Alguém que tinha feito parte da vida dela antes dele, ficou dolorosamente claro: os alicerces do casamento deles haviam se despedaçado. E não havia como reconstruí-los.